Meu som, vou falar com eles aqui logo. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Clarissa? Estou botando uma mensagem para vocês aí no chat do que vai acontecer hoje. Excepcionalmente, eu não vou poder dar essa aula ao vivo. Eu gravei essa aula, como está escrito ali. E o tema da aula é prevenção quaternária, que faz parte do conteúdo da nossa disciplina de escolha com sabedoria em medicina. A gente vai falar sobre isso, né? A aula está gravada, e eu também mostro um caso de escolha com sabedoria em medicina em relação a doente com tratamento paliativo. Conforme eu já combinei com vocês, daqui a 15 dias, dia 1º/6, nós vamos ter a nossa avaliação, né? Em conjunto, turma A e B, pelo formulário Google. Alguma dúvida? Tudo certo? Então, quando for exatamente 19 horas, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou botar a aula gravada. Terminou, vocês podem sair de sala. Talvez, isso que eu estou falando eu vou repetir na aula, vocês me desculpem, tá? O início da aula é essa repetição, depois é a aula propriamente dita. Tá? Tá tudo bem também comigo. Então, às 19 horas eu coloco aqui, eu compartilho a tela e boto a aula para vocês assistirem. Mas está tudo bem? Muito frio em Vassouras aí, né? Tá quantos graus aí em Vassouras? Deve estar uns 12 graus. É isso? Ou até mais, né? À noite fica mais frio ainda, né? Ai, ai. (14 graus? Ah, tá frio então. Tem que botar o casaco. Aqui no Rio está com 21 ou 22, e eu já estou de casaco aqui, estou com moletom também. Eu não gosto de frio, não. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar exatamente às 19. Vamos lá. Um de vocês pode me responder? Estão vendo a tela? Sim, professor.
Estão vendo? Tá preto. Sim, professor. Então, vamos lá. Vou começar, hein? Um abração para vocês. Por favor, assistam. Boa noite a todos. Por motivos excepcionais e particulares, vocês do 7º período, turma B, estarão assistindo essa aula gravada. Obviamente, o conteúdo dessa aula fará parte da avaliação que vocês vão fazer, a turma A e B, né? Hoje a turma B, a turma A e B vai fazer a avaliação através do Google Forms, que eu já expliquei, já mostrei como será, no dia 1º/6, às 19 horas. Então vamos lá para o nosso conteúdo, eu vou compartilhar a tela com vocês. Dentro da nossa disciplina, Escolher com Sabedoria em Medicina, hoje a gente vai abordar um outro tema e vamos voltar novamente a escolher com sabedoria. Vamos lá. Então, temos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de prevenção quaternária. O que é a prevenção quaternária dentro, ou o quanto ela tem relação com escolher com sabedoria em medicina. Vamos lá. Como sempre, a gente vai dar um exemplo, né, que é um caso clínico. Aqui um paciente idoso admitido na UTI com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica devido à broncoaspiração. É um paciente institucionalizado, apresenta demência por doença de Alzheimer em estágio avançado. Então, é um doente que foi admitido por conta de insuficiência respiratória devido à broncoaspiração e tem esse contexto. É um paciente que vive em uma instituição com cuidados para esse modelo de paciente, devido ao diagnóstico de demência por doença de Alzheimer em estágio avançado. O colega da rotina que admitiu o doente solicitou uma ressonância nuclear magnética de crânio. E a pergunta que é feita é se essa conduta está adequada, né? Perguntas pertinentes que devem ser colocadas ali para que a gente possa avançar na discussão. Então, vamos lá. Um primeiro item, por que a escolha da ressonância nuclear magnética se outro exame poderia me trazer as mesmas informações? Quer dizer, eu posso fazer uma tomografia computadorizada de crânio e obter as informações, é um exame mais rápido, onde não tenho tantos problemas para levar o doente ao setor de imagem, rapidamente eu faço a tomografia e obtenho as informações, né? O exame de imagem do sistema nervoso central é necessário nesse caso, né? Ela é necessária, esse exame de imagem é necessário, qual é o impacto que nós teremos com esse tipo de informação, de um diagnóstico que já está feito, né? O paciente, lembro, é um doente institucionalizado, que broncoaspirou e tem o diagnóstico de demência em fase avançada. Alguma informação importante será obtida com o exame, né? O diagnóstico deverá ser modificado. Quando eu faço a tomografia ou a ressonância, né, o colega escolheu a ressonância, o diagnóstico vai ser modificado? Provavelmente não. Não vamos mudar o nosso diagnóstico. Os resultados do exame terão algum impacto na conduta do paciente, quer dizer, o que vai ser feito com o paciente será modificado por conta de um exame de imagem do sistema nervoso central. Então, tudo isso são questões que devem ser colocadas antes da gente avançar na discussão do que vem a ser a prevenção quaternária. E qual é o custo desse exame para todo o sistema, né? A gente sempre coloca essa questão do custo, mas vejam que essas outras questões, elas são importantíssimas ali nesse processo decisório. A gente está, digamos assim, discutindo a conduta da rotina da UTI, que pediu uma ressonância nuclear magnética para esse modelo de paciente, se a conduta é adequada ou não, né? O que significa prevenção quaternária, né? Qual é o significado desse tipo de prevenção? Vamos lá. Aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também trabalhos citam várias vezes esses níveis de prevenção em medicina. A gente tem lá
Prevenção primária, ações feitas para evitar ou remover a causa de um problema de saúde em um indivíduo ou em uma população antes que ele ocorra, né? Então, isso é o que a gente coloca como prevenção primária. A prevenção secundária são ações feitas para detectar um problema de saúde em um estágio inicial, que eu vou fazer o diagnóstico precoce em um indivíduo ou uma população, desta forma facilitar a cura ou reduzir ou prevenir seu agravamento e efeitos de longo prazo. Na medida em que eu detecto um problema de saúde, né, eu posso intervir, né, tentando modificar a evolução daquela doença, né, tratando precocemente e minimizando problemas futuros, ou fazendo com que a cura possa ser obtida e também minimizando problemas a longo prazo. A prevenção terciária são ações feitas para reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde em um indivíduo ou em uma população para minimizar os danos consequentes ao problema de saúde agudo ou crônico. Então, são ações em indivíduos ou numa população onde tem lá o número de casos de uma determinada patologia que leva a consequências, né, a efeitos a longo prazo, a presença de lesões de acordo com o tempo de evolução da doença, e são ações tomadas para minimizar. Muitas delas a gente chama nesse contexto aí de reabilitação. Observação: a prevenção primária inclui medidas de promoção à saúde e proteções específicas, incluindo a imunização. Então, está lá na prevenção primária. Eu estou prevenindo o aparecimento de doenças, né, para promoção ou evitar ou remover a causa de um problema de saúde. E a prevenção terciária, como eu acabei de comentar, inclui a reabilitação. Então, são os 3 níveis clássicos, né, de prevenção em medicina. Esses conceitos são da Organização Mundial da Saúde. E o que é a prevenção quaternária? Né? Aonde entra aí o contexto de prevenção quaternária? Esse contexto de prevenção quaternária, ele foi proposto por esse autor, Jamule, né, numa publicação em 1986. Quer dizer, então, já temos aí várias décadas onde esse autor propôs esse conceito de prevenção quaternária. Em 1999, ou seja, 13 anos depois dele publicar um trabalho e defender a sua tese, o seu conceito, uma organização internacional para cuidados de clínica geral e cuidados de atenção à família, colocou isso, quer dizer, digamos assim, aceitou esse conceito e colocou a definição, né? Incluiu a definição dele como prevenção quaternária, que é essa aqui: ações tomadas para identificar paciente em risco de overmedicalização, quer dizer, excesso de medicalização, quer dizer, o uso excessivo de questões relacionadas à medicina, de testes relacionados à medicina, de intervenções relacionadas à medicina, visando protegê-lo de procedimentos médicos invasivos. Quer dizer, até onde eu posso chegar, né, até onde eu devo fazer procedimentos invasivos. Qual o benefício que eu tenho em relação a isso? E sugerir para esse mesmo paciente intervenções que são eticamente aceitáveis. Quer dizer, eu tenho que ter uma relação com o paciente, conversar com o paciente e tentar encontrar o que deve ser feito do ponto de vista médico, mas sem excesso, sem invadir o paciente sem necessidade, sem pedir testes que podem trazer questões adicionais que naquele contexto daquele paciente não vão gerar benefícios em relação à evolução dele, em relação à conduta dele. Essa é uma discussão que digamos assim, várias publicações médicas colocam, né, o que é razoável fazer do ponto de vista médico e o que poderia significar o excesso de medicalização. Então, dentro disso é que a gente tem o que a gente chama de prevenção quaternária, que é aquela definição visando proteger o doente do excesso de recursos médicos, que muitas vezes não trazem benefício absolutamente algum.
Voltando ao nosso paciente, né, aquelas perguntas que a gente colocou anteriormente, nós poderíamos colocar um X nessa questão, quer dizer, não há absolutamente nenhuma necessidade de fazer um exame de imagem de crânio num doente que se apresenta, ou o diagnóstico já está feito de demência por doença de Parkinson em estágio avançado, que broncoaspirou. Então, não tem sentido isso, né? Eu coloquei como médico da rotina pediu a ressonância apenas para que a gente pudesse estimular a discussão de o quanto aquela linha ali de bom senso, né, entre o que é aceitável e o que pode ser caracterizado como excesso de medicalização pudesse ser colocado. Exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. Vamos lá. Uma questão importante, né, dentro dessa discussão é essa aqui, né? A autonomia do médico deve sempre ser preservada. Quer dizer, se um colega resolve pedir um exame, né, ali no atendimento do paciente, essa autonomia deve ser respeitada. Então, o médico tem digamos assim, essa atividade profissional de quando está diante do paciente, decidir o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Isso nunca a gente deve contestar isso. Mas nada impede que, respeitando a ética, né, havendo diálogo com respeito e um diálogo técnico, a conduta adotada possa ser questionada por outros médicos. Então, quando nós, voltando lá ao nosso caso, quando a gente admite um doente na UTI e o colega da rotina pede uma ressonância nuclear magnética para esse modelo de paciente, nada impede que essa conduta possa ser questionada. Olha só, por que você está pedindo esse exame? Que benefício nós teremos? Por que ressonância nuclear magnética? O doente vai mudar alguma coisa em relação à conduta do paciente, à informação trazida por esse exame? Aquilo tudo que a gente já discutiu. Então, as atitudes que nós tomamos em medicina frente ali ao nosso paciente, esse processo decisório, e isso inclui intervenções terapêuticas, procedimentos, testes diagnósticos, nada impede, né, embora a autonomia seja preservada, nada impede que isso possa ser discutido dentro da ética, de uma maneira técnica, respeitosa, e possa chegar a uma solução igual àquela que o colega decidiu, ou diferente. Assim, a medicina avança. Então, dentro do conceito de prevenção quaternária, a gente deve evitar o excesso da medicalização. Aí está incluindo testes necessários, intervenções necessárias, procedimentos necessários, que podem pôr risco ao paciente, trazer ansiedade, trazer dúvidas em relação a conduta do paciente, coisa que não caberia com bom senso à luz da evidência atual para aquele modelo de paciente. Então, peço a vocês que prestem bastante atenção ali no que eu coloquei na definição de prevenção quaternária. Vamos agora para uma outra discussão, incluindo lá também o conceito de escolher com sabedoria em medicina. O mesmo doente, né, que eu acabei de mostrar a respeito ali a discussão sobre a ressonância que não deveria ser feita, né? O paciente acabou sendo admitido na UTI, fez um procedimento de traqueostomia após 10 dias para poder ficar uma via aérea segura por um tempo maior, né? Não conseguiu sair da prótese ventilatória, isso é bastante comum no CTI, quando o doente não sai da prótese ventilatória, e está ali, não saiu da ventilação mecânica após 60 dias da UTI, quer dizer, tem 2 meses que o doente está internado, a família pressionando sobre paliação, e o que aconteceu e que talvez pudesse ter sido evitado. Quer dizer, nesse contexto aí, do doente ter internado, ter feito traqueostomia, não saiu da prótese ventilatória e está 2 meses internado no CTI com esse diagnóstico. Doente idoso, com doença de Alzheimer, com demência em estágio avançado, né? A gente vai lá para escolher com sabedoria em medicina, a gente tem evidências científicas, os riscos impostos, os custos colocados, deve haver uma lógica e decisões centradas no paciente em qualquer teste ou procedimento proposto. Já mostramos esses slides várias vezes aí durante as nossas aulas, né?
Tem um caso clínico publicado no New England em 2015, muito interessante, aonde a questão colocada no caso clínico é essa aqui, né? Tem alguma semelhança ali com o que a gente está discutindo. Paciente de 89 anos, masculino, residente em casa geriátrica, com história de doença de Alzheimer há 10 anos, apresenta temperatura elevada, tosse, frequência respiratória de 28 respirações por minuto. O enfermeiro relata que nos últimos 6 meses ele tosse no café da manhã e tem dificuldade para engolir. Esses doentes têm um risco alto de fazer broncoaspiração e pneumonia aspirativa, né, por causa lá da dificuldade de evolução. Tem teste de memória profunda, não reconhece mais sua filha, que é a sua procuradora, é restrito ao leite, capaz de balbuciar algumas palavras, porém é incapaz de realizar sozinho qualquer atividade diária, da vida diária. A enfermeira pergunta se ele deveria ser hospitalizado, como deveria ser esse paciente tratado. Então, ela coloca essa questão, se o paciente deveria ser levado ali de uma casa de repouso, né, ele está institucionalizado, se ele deveria ser removido dali para um hospital e que nível de internação deveria ser oferecido. É uma discussão que ocorre em relação a isso. Aqui tem até uma foto do doente, né, com um idoso lá, com um quadro caracterizado ali por demência em fase avançada, e no final desse artigo ele coloca alguns pontos assim para que todos prestem atenção. Demência avançada é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. Fatores presentes incluem déficit profundo de memória, inabilidade para reconhecer a família, mínima comunicação verbal, perda das habilidades para atividades ambulatoriais, inabilidade para fazer atividades diárias comuns e incontinência fecal e urinária. As complicações mais comuns são relacionadas à alimentação, deglutição e infecções. E esses problemas requerem tomada de decisões, né? Planejamento antecipado é o primordial no atendimento. Decisões sobre o tratamento devem ser guiadas pelos objetivos dos cuidados. Mais de 90% dos profissionais envolvidos dizem que o conforto do paciente é o objetivo primário. Esse modelo de paciente idoso com demência avançada. Estudos observacionais mostram vários benefícios do que se chama hospice care. Hospice care, o que é isso? Cuidados paliativos em ambiente apropriado. São instituições que recebem esse modelo de paciente e cuidam, oferecendo cuidados paliativos para que o doente possa ter uma vida ali no seu final de vida com conforto e dignidade. Para os pacientes com demência avançada, deve ser oferecido cuidados paliativos e esse tipo de hospice care, se tal recurso estiver disponível. Aqui, uma frase aí dentro de artigos sobre escolha com sabedoria em medicina, nós recomendamos aos clínicos que cuidadosamente considerem antecipar os benefícios dos testes e os tratamentos propostos antes de fazê-lo, levando em consideração esses itens: risco, evidência, custo, frequência e controle. Cada um deles tem lá uma explicação. As recomendações devem ter como objetivo reduzir o risco potencial para os pacientes, as recomendações devem ser baseadas em evidência, as recomendações devem ter como objetivo de diminuir os custos dos cuidados de saúde. Já falamos sobre isso durante todas as nossas aulas, né, a respeito do que significa escolher com sabedoria em medicina, está incluído ali o custo. Frequência. As recomendações devem ter como alvo testes, procedimentos ou tratamentos que são comuns, e controle. As recomendações devem ter como alvo testes, procedimentos ou tratamentos que são de domínio do especialista. As recomendações da sociedade, no que se refere à campanha de escolha com sabedoria em medicina, elas devem ser do domínio do especialista. Bom, vamos lá. Então, a pergunta que foi feita é o que talvez pudesse ter sido feito para mudar ali aquela evolução de um doente que foi admitido na UTI com demência avançada, idoso, por conta de uma broncoaspiração, foi para a ventilação mecânica, não saiu da ventilação mecânica, tem lá 60, fez a traqueostomia e já passamos aí 2 meses com o doente acoplado ao ventilador, sem condições de sair da prótese ventilatória, e a família conversando sobre cuidados paliativos. Então, aqui é uma recomendação da Sociedade de Medicina Intensiva, falando o seguinte: não oferecer suporte avançado de vida a pacientes que não tenham
possibilidade de recuperação. Vejam que eu coloquei lá, quando eu apresentei o caso, talvez está colocado o seguinte: uma conduta poderia ser feita, outra conduta poderia ser feita. Quer dizer, existe ali uma possibilidade de tipos de conduta distintos. O que está sendo colocado aqui, digamos assim, que é bastante razoável, não oferecer a UTI não é para isso. Não oferecer suporte avançado de vida a paciente que não tenha possibilidade de recuperação. Os leitos de UTI não foram criados com esse tipo de objetivo. Nós colocamos doentes na UTI, são pacientes que têm chance de recuperação, né? Então, isso digamos assim, uma visão da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, dentro da campanha de Escolher com Sabedoria em Medicina, dizendo que a gente não deve oferecer suporte avançado de vida para pacientes que não tenham possibilidade de recuperação. E isso deve ser colocado, né? E muitas vezes, né, digamos assim, o contexto ideal é que exista um médico que acompanhe o paciente, que tenha previamente discutido com a família do paciente, né, ou com o paciente, mas com demência não é possível ser feito, né, com a família do paciente, até onde vamos em relação a investimento, até onde vamos em relação a procedimentos que devem ser oferecidos àqueles pacientes que são idosos que apresentam esse quadro de demência avançada. Naquele caso clínico que eu mostrei para vocês, publicado na revista, essa discussão ela é feita, né, sobre vários aspectos, né, quais são as recomendações que podem ser colocadas, e se fala claramente que a gente não deve investir com procedimentos invasivos, com medidas de suporte avançado de vida em pacientes que não tenham chance de recuperação. Muito bem. Então, vejam, a aula de hoje foi uma aula em que a gente destacou o que se chama prevenção quaternária, que a gente deve evitar o excesso da medicalização, né, tentando proteger o doente dos riscos, dos procedimentos de cirurgias que não trariam benefício para aquele modelo de paciente. Então, a gente deve ter sempre cuidado com isso. E também mostrei quando se avança um pouco mais, né, e aí voltando à campanha de Escolha com Sabedoria em Medicina, essa questão de um doente que entra no ambiente de UTI, e aí a gente tem a questão de não oferecer suporte de vida avançado para pacientes que não tenham chance de recuperação. E destaquei que isso deve ser discutido previamente com o modelo ideal é que tenha uma família presente, que tenha um médico que esteja acompanhando o doente, para que essas decisões possam ser tomadas dentro de uma boa prática médica. Muito bem. Nós vamos nos ver novamente, turma B, do 7º período. Nós vamos nos ver novamente no dia 1º de junho, às 19 horas, que é uma quarta-feira, para fazer a nossa avaliação pelo formulário do Google Forms. Tá ok? Então, vocês, por favor, podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Desculpem. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Tá bom? Um abração para todos. Até o dia 1º de junho, quando a gente fará a nossa avaliação, que serão questões objetivas dentro disso tudo que a gente falou aí durante a nossa disciplina. Um abraço para todos.